Olá, turminha! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de História. Hoje nós iremos estar estudando da página 11 à página 17 do livro de História, que tem como tema Herança imigrante e experiências nas áreas urbanas. Vamos lá? Abram o livro nessas respectivas páginas, 11 até a página 17. Vamos lá? Pegue um lápis, a borracha. Vamos estudar? Hoje vamos falar um pouco sobre herança imigrante e experiências nas áreas urbanas. Eu peço que, por gentileza, vocês estejam me acompanhando no livro didático de vocês, na página 11. Em outro livro didático, nós estudamos os valores culturais que herdamos dos povos indígenas e africanos. E neste capítulo, analisamos até aqui algumas heranças culturais recebidas dos imigrantes nas áreas rurais do município. E a partir de agora, vamos estudar grupo de imigrantes que se estabeleceram nas áreas urbanas e suas contribuições para esses locais. Assim como diversos grupos de imigrantes foram para as áreas rurais, outros se estabeleceram nas áreas urbanas dos municípios. Nas cidades, muitos trabalhavam no comércio e nas indústrias, outros administravam o próprio negócio. E alguns imigrantes sírios e libaneses, por exemplo, compravam e vendiam produtos trabalhando como caixeiros viajantes. E assim, eles levavam itens dos grandes centros urbanos até as áreas mais afastadas. No Brasil, esse tipo de comércio já era praticado há muito tempo e incentivou a vida de outros imigrantes para trabalhar da mesma forma aqui no Brasil. Observe a imagem, é a imagem de um vendedor ambulante. Vendedor ambulante, ele é conhecido como caixeiro viajante. E além de comercializar produtos, os caixeiros viajantes, eles transmitiam as notícias dos lugares por onde eles passavam. Eles levavam as informações para as cidades. O que significa caixeiros viajantes? Significa vendedores ambulantes, também conhecido como mascates. Eles ofereciam seus produtos nas ruas e em praças públicas ou vendiam de casa em casa. Muitos imigrantes, eles abriram seus próprios negócios no Brasil. E um exemplo disso são as lojas conhecidas como armarinhos. E nestes locais são vendidos tecidos, agulhas e fios para confecções de roupas, entre outros produtos também relacionados a isso. Observe a imagem ao lado que retrata uma loja de imigrante sírio. A loja está escrito Sarruf e Stefano LTDA. LTDA significa limitada, que é um tipo de empresa. E a loja de imigrante no centro de São Paulo, na fachada desse comércio que está escrito Sarruf e Stefano Limitada, rendas, fitas, meias, armarinhos por atacado. Telefone 2-242. Então, está escrito aí as informações da loja. Agora, vamos estar respondendo as questões. De acordo com a imagem e legenda, responda as questões a seguir. Letra A. Que produtos eram vendidos na loja de armarinho retratada na imagem? Vocês lembram? Então, vocês vão estar escrevendo quais eram os produtos que eram vendidos. Rendas, o que mais? Então, vocês vão estar escrevendo nesta linha. Letra B. Identifique o número do telefone da loja e registre a quantidade de números do telefone. Então, você vai estar registrando o número do telefone da loja. Quantos números os telefones fixos têm atualmente? Quantos números são? Então, você vai estar escrevendo quantos números. Geralmente é entre 8 e 9 números, não é? Então, você vai estar respondendo a letra B. Número 2. No município em que você mora, onde esses produtos são vendidos? Os locais são semelhantes ao da imagem? Então, vocês vão estar respondendo. Em algumas ruas, como as do Brás,
um bairro de São Paulo, foram abertas muitas lojas de imigrantes, o que atraía grande quantidade de vendedores e compradores. Hoje nós vamos falar sobre o comércio, como era o comércio depois que os imigrantes chegaram aqui no Brasil. Nós já vimos o trabalho dos africanos, portugueses e dos índios. Agora nós vamos conhecer o trabalho dos imigrantes que chegaram aqui no Brasil. Irei ler um trecho do livro Meu Avô Árabe, escrito por Maísa Zakizuk. Outros olhares. Além das deliciosas noites de quarta-feira, eu esperava ansiosa também pelos fins de semana. As manhãs de sábado eram reservadas para eu ficar na loja de tecido do Gido. Gido era avô de Maísa Zakizuk, a autora do texto. A loja estava instalada numa avenida larga e comprida, chamada Celso Garcia. Ela tinha o nome de tecido Menge. Menge era o nome da minha avó, que também veio da Síria. Um vizinho italiano, dono de uma loja de queijos e frios, que ficava na esquina, passava pela porta e gritava para o meu avô: Bom dia! A loja do Gido ficava no Belém. Os comerciantes árabes estavam espalhados entre esse bairro da zona leste de São Paulo e da região da rua 25 de Março, mais próxima do centro da cidade. Gido gostava da avenida Celso Garcia, porque bem em frente à loja passava o bonde Penha, que foi a primeira linha de bonde elétrico da cidade de São Paulo. Não havia tantos carros nas ruas e nem tanta gente assim naquela época. Agora tem até estação de metrô na região. De acordo com a leitura do trecho, responda as seguintes questões. Letra A. Qual a nacionalidade do imigrante Gido? Qual era, vocês lembram? Qual a nacionalidade dele? Ele era japonesa, italiana ou síria? Letra B. Que mercadoria Gido, avô de Maísa, vendia na loja? O que ele vendia na loja? Ele vendia tecidos. Letra C. Que produtos eram vendidos pelo vizinho italiano, dono da loja da esquina? Quais eram os produtos? O que eles vendiam? Vocês lembram? Os vizinhos de Gido? Ele vendia. Então, vocês vão estar observando o texto e respondendo as questões. Letra D. No texto, identifique e circule os trechos que indicam a passagem de texto e mudanças na cidade. Qual era na parte do trecho? Então, vocês vão estar circulando toda a passagem do texto. Gido gostava da Avenida Celso Garcia porque, bem em frente, então vocês vão estar circulando ou marcando toda essa parte que fala sobre a passagem de tempo e mudança na cidade. Número 2. Página 14. Relacione o texto com a linguagem mostrada na página 12 para assinalar a afirmativa correta. Primeiro quadrinho. Os imigrantes sírios e libaneses se dedicaram a criar gados e plantar café? Segunda alternativa. Os imigrantes sírios se dedicaram ao comércio, por exemplo, de tecidos e os italianos de alimentos? O que vocês acham? Então, vocês irão marcar uma das duas alternativas. Número 3. Vamos conhecer um pouco mais a respeito dos estabelecimentos comerciais do município onde você mora. Para responder as perguntas a seguir, você vai entrevistar um adulto de sua casa para estar respondendo as questões. Letra A. Marque o X das alternativas que mais se aproxima da realidade do seu município. Os produtos poderiam ser trocados ou comercializados por valores em dinheiro? Segunda alternativa. Existem estabelecimentos que vendem muitos produtos, como supermercados e shopping center. Na época existia. Eu falei sobre supermercado e shopping center. Constantemente acontecem feiras para vender produtos da região. O que vocês acham? Acontece na sua cidade feiras para vender os produtos da região? No município, há ruas
com vários estabelecimentos comerciais? O que vocês acham? Então, vocês vão estar marcando as alternativas que mais se aproximar do que foi lido anteriormente. Letra B. No seu município, existem estabelecimentos comerciais que pertencem a imigrantes ou descendentes de imigrantes? Escreva 3 exemplos. Se sim, fazer 3 exemplos. Se não, não precisa estar fazendo nada nessa letra B. Encurtando distâncias. Naquela época, para melhorar a comunicação entre os colonos da mesma origem, foram criados alguns jornais. E nesses impressos eram divulgadas várias informações sobre os acontecimentos no Brasil. E as imagens a seguir mostram dois jornais dedicados a colônias de imigrantes. Observe a imagem. Nós temos aqui o modelo de um jornal. Esse jornal semanal é chamado de O Colono Italiano no Brasil. Ele circulou em São Paulo no ano de 1902. As informações eram registradas em italianos. Observem aí. O Colono Italiano no Brasil. E eles tinham o costume de fazer esses impressos. Na época, nós tínhamos outro tipo de modelo de jornal. Observe a imagem. Os textos veiculados desses jornais, eles tratavam de assuntos variados. Por exemplo, eles tratavam de vários assuntos. Notícias locais sobre política e economia, matérias sobre salários e benefícios para os trabalhadores rurais e urbanos, oportunidades de empregos, reflexões sobre a qualidade de vida, propagandas, poemas e contos, divulgações de eventos. Então, os textos eram escritos por jornalistas imigrantes e muitas vezes em forma de voluntariados. O que significa voluntariados? Eles não eram pagos para fazer os jornais, ou seja, é a ação de quem é voluntário, de quem realiza um trabalho por vontade própria, sem receber remuneração. E esses jornais foram uma das maneiras que os imigrantes encontraram para manter o grupo unido e também preservar suas tradições. Agora você será o historiador do seu município onde você mora. Número 1. Existe um jornal local do município onde você mora? Sim ou não? Marcar uma das alternativas. Número 2. Se existe, qual o nome desse jornal? Então, você vai estar escrevendo o nome do jornal do seu município. Número 3. Com a ajuda de um adulto, você vai fazer uma pesquisa do jornal da sua cidade. Onde você vai registrar todas as informações no seu caderno sobre o jornal da sua cidade. Com o passar do tempo, a chegada de um grande número de imigrantes resultou na instalação de novas fábricas, como a de alimentos, e o comércio foi modernizando. Alguns grupos de imigrantes abriram estabelecimentos comerciais para vender tecidos, outros ofereciam itens como vassouras e sombrinhas em locais públicos. Outro efeito da chegada desses imigrantes foi o aumento da circulação de jornais de imigrantes. Nessa época, estava ocorrendo no Brasil a modernização dos meios de comunicação com a instalação do telégrafo com fios, que era um grande meio de comunicação na época. E esse aparelho ele permitia a troca de mensagens em longas distâncias e funcionava com eletricidade. E por isso, foi preciso contratar uma empresa para instalar sequências de postes elétricos, os quais tinham cabos que interligavam várias cidades brasileiras, do estado do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. E essa rede também conectava o Brasil com outros países. Você imagina como era feita a comunicação por meio do telégrafo? A pessoa que desejava enviar uma informação para alguém de algum lugar do Brasil ou do exterior deveria repassar a mensagem a uma telegrafista, que era o profissional que transformava a mensagem em códigos de ponto e traços.
Dessa forma, o texto era transmitido até o seu destino, onde haveria outro telegrafista que decodificaria a mensagem. Você imagina como era feita a comunicação por meio do telégrafo? A pessoa que desejava enviar uma informação para alguém de algum lugar do Brasil ou do exterior deveria repassar a mensagem a um telegrafista, que era o profissional que transformava a mensagem em códigos de pontos e traços. Dessa forma, o texto era transmitido até o seu destino, onde haveria outro telegrafista que decodificaria a mensagem. O que significa decodificaria? Faria o processo inverso de codificar, ou seja, ele traduzia a mensagem. Vamos para a seção Eu Cidadão. No município onde você mora, que serviços as pessoas podem usar para mandar notícias e mensagem para outros indivíduos que estão em locais diferentes? Quais são os meios que tem na cidade de vocês? Então, vocês vão estar escrevendo na número 1. Número 2. Os seus familiares já utilizaram alguns desses serviços para enviar mensagens às pessoas que moram em outros locais? Quais? Registre em seu caderno. Então, você vai estar registrando, tá? Quais foram os serviços que a família de vocês utilizaram para estar enviando as mensagens para outras pessoas? Muitos imigrantes trabalhavam na compra e transporte de materiais para construir os telégrafos e também na instalação de cabos e postes para que esse serviço de comunicação funcionasse. Vamos para a seção Lápis na Mão, responder as questões. Número 1. A respeito das modificações que ocorreram nos municípios com a vinda de imigrantes, complete as frases e depois preencha a cruzadinha com as respostas. Letra A. Diversos grupos de imigrantes contribuíram para desenvolver os centros da cidade com o pontinho de produtos. Então, o que os imigrantes eles desenvolviam no centro da cidade? Então, você vai estar escrevendo a letra A. Letra B. Os imigrantes se organizavam de colonos, que eram chamados de colônias. Como eles se organizavam para ser chamados de colonos, né? E como eram chamados os locais que eles viviam? Nós vamos estar escrevendo na letra B. Letra C. Os imigrantes criaram para se comunicar e preservar a própria cultura. O que eles criavam? O que eles criaram de importante na época? Você vai estar escrevendo no espaço. Letra D. A instalação facilitou a comunicação com outros países. O que facilitou para todos a comunicação? Feito isso, você vai para a cruzadinha, a letra A, vai estar dando a resposta da letra A, vai estar escrevendo na cruzadinha na letra A letra C, a palavrinha, a letra D e a letra B. Número 2, cite os principais grupos que migraram para o seu município. Quais foram os principais grupos que migraram para o seu município? Aconteceu isso na sua cidade? Se sim, você vai escrever os grupos. Se não, não precisa estar marcando nada.